Todo mundo alguma vez na vida já ouviu falar sobre as pirâmides do Egito. E em pelo menos uma delas você já deve ter se perguntado: como elas foram parar ali? Como elas foram construídas? Que tipo de mecanismos eles utilizaram para levantá-las? Sendo que hoje em dia tudo que pese toneladas é tão difícil de mover. Sejam bem-vindos ao canal Fatos Curiosamente Curiosos, pois hoje iremos te mostrar como elas possivelmente foram feitas e as teorias da conspiração por detrás dessas magníficas construções do Egito Antigo. As pirâmides do Egito sempre fascinaram as pessoas ao redor do mundo. Sua imensa estrutura ainda para os dias atuais é uma incógnita. Diversas teorias de como elas foram erguidas surgiram ao longo dos anos. Diversos cientistas e historiadores estudaram suas origens, as múmias de faraós encontradas em seus interiores, os artefatos históricos, pinturas e gravuras, tudo isso a fim de encontrar uma possível forma de explicar como elas foram erguidas. A questão é, se para os dias atuais, levantar um simples container do chão requer todo um maquinário específico para realizar tal tarefa, como os antigos egípcios levantaram pedras de mais de 2,5 toneladas. Segundo alguns cientistas que estudaram as pirâmides, e algumas evidências encontradas ao redor delas, os antigos egípcios não eram totalmente leigos quando se diz respeito à engenhosidade. Sua função principal é guardar o corpo de faraós e seus pertences pessoais. Os vestígios encontrados nas pirâmides demonstram que era necessário enormes grupos de trabalhadores para fazer a mão de obra. Esses trabalhadores viviam em vilas próximas às pirâmides e eram organizados em equipes que se revezavam na construção. Acredita-se que as construções levavam anos para serem finalizadas, o que levava muitos trabalhadores à morte e até mesmo seus faraós, que não chegaram a ver suas pirâmides finalizadas. Seus equipamentos disponíveis para a construção eram simples, porém mantinham a sua função. Embora não tivessem os equipamentos modernos que temos hoje, os egípcios utilizavam ferramentas de cobre e bronze, como cinzéis e serras, para esculpir e moldar as pedras. E falando sobre como elas foram parar ali, em uma das hipóteses, acredita-se que a água fosse derramada na areia do deserto à frente das pesadas pedras, para reduzir o atrito e facilitar o deslizamento das mesmas. Enormes toras de madeira eram colocadas abaixo das gigantescas pedras, enquanto trabalhadores puxavam e empurravam com toda a força para movimentar as rochas. Claro, existem várias hipóteses científicas de como as pirâmides foram montadas, porém nenhuma delas é certa. Quando acredita-se encontrar a resposta, novas pistas são encontradas, fazendo com que toda a história tenha que ser estudada novamente. Cada historiador apresenta uma versão diferente de como as pirâmides do Egito Antigo surgiram, assim como os mais supersticiosos. Muitas pessoas acreditam que as pirâmides do Egito foram construídas não por humanos, mas na verdade por extraterrestres. Teriam feito uma visita à Terra e construído as pirâmides, mas com que finalidade? Bom, primeiramente vamos repensar um pouco. Se hoje em dia precisamos das máquinas modernas para levantar qualquer coisa, como raios os humanos levantaram pedras enormes apenas com troncos e água, ainda mesmo eles estando em desertos cercados por quilômetros de areia? Foi a partir daí que algumas teorias da conspiração se baseiam. Acredita-se que, segundo essas teorias, alienígenas teriam invadido a Terra e implantado estruturas triangulares no Egito. Devido à sua complexidade, essas estruturas seriam impossíveis de serem construídas apenas por humanos sem os materiais e as ferramentas adequadas. Muitas das teorias explicam que poderiam haver civilizações abaixo das estruturas, naves extraterrestres, que elas poderiam servir de algum tipo de satélite para comunicação e outros. No entanto, a maioria dos especialistas rejeita essas ideias, enfatizando a engenhosidade e habilidades dos antigos egípcios como a explicação mais plausível para a construção das pirâmides. Então, não podemos afirmar ao certo como elas realmente surgiram. Enquanto algumas pessoas dizem que foram humanos que as levantaram, outras afirmam que extraterrestres realizaram o trabalho. Claro, importante ressaltar que essas não são todas as teorias existentes, existem muitas por aí, o que nos deixam ainda mais confusos a respeito da sua origem. Citamos aqui algumas delas para você ter uma noção da complexidade histórica envolvida por detrás das pirâmides egípcias. E claro, se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar e dar aquele apoio pro canal. Deixe o seu like e comente. Qual é a teoria mais interessante que você já escutou sobre a construção das pirâmides do Egito? Então é isso, até o próximo vídeo.